Se alguma vez ativaste essas funções no teu Windows a tentar melhorar o seu desempenho, saiba que isso é totalmente ao contrário. Ao invés de melhorar, estás a piorar o desempenho do teu Windows. Então fica comigo até ao final que eu vou-te mostrar que funções são essas e o porquê de não ativá-las. E se gosta deste tipo de conteúdo, peço já que deixe o like, inscreva-se no nosso canal e se quiser benefícios especiais, torna-se membro. Sem mais enrolação, tela do computador que eu vou-vos mostrar o que é esta função e por que não podes ativá-lo no teu Windows. Antes de vos mostrar essa função, primeiro vamos abrir o gestor de tarefas, Ctrl+Shift+S, só para vos alertar, pessoal. Estou a utilizar uma máquina virtual e tudo o que vou-vos mostrar aqui é uma simples simulação, mas já apanhei alguns computadores de clientes com esta configuração ativa e por isso o computador não trabalha com o melhor desempenho que ele possui. Então se formos aqui em desempenho, como vocês podem ver aqui no CPU, pessoal, está com uma utilização de 100% nesta máquina virtual e se olharmos mais aqui abaixo, em termos dos processadores virtuais, ele só me indica 2, mas esta máquina virtual tem 4. Ou seja, isto é algo que acontece derivado a esta função. E depois, se formos também em memória, podemos ver que esta máquina virtual tem 6 GB, mas ele só reconhece 3 GB. Então, isso é só para vocês perceberem o que é que estas funções, quando estão ativas, o que é que elas causam no teu computador. CPU a 100%, não consegues utilizar todos os núcleos do teu CPU e a memória RAM pode não estar então no seu máximo. E ainda há mais casos que pode acontecer, é o teu computador nem sequer iniciar. Mas já vou vos explicar o porquê que de às vezes acontecer este caso em específico do computador não inicia. Aliás, inicia, mas não passa a imagem para a tela. Mas antes disso, vamos ver então o que é esta função em específico e como podemos desativar esta função, não ativá-la e perceber o porquê que ela está no Windows. Vamos carregar na tecla do Windows mais a letra R, vamos introduzir o comando que já está aqui, que é o msconfig, clicar em Enter e de seguida, pessoal, aqui vamos em Arranque, selecionamos opções avançadas. Como vos disse, isso foi uma simulação que eu fiz para vos mostrar, mas já apanhei alguns computadores com essas configurações ativas. Existem muitos tutoriais no YouTube onde o pessoal ensina a fazer isso, mas em vez de dar-lhe desempenho, está-lhe a retirar desempenho a tua máquina. Mas podes-me dizer assim, isto está no Windows, então podemos utilizar. Esta é uma função, pessoal, para programadores. Para os programadores fazerem testes. Não é para tu estares a utilizar na tua máquina, no teu dia-a-dia, porque em vez de ganhares desempenho, vais perder desempenho. Então vamos começar pelo número de processadores. O pessoal muitas vezes diz que tens que marcar esta opção e escolher o máximo de núcleos que o teu processador possui. Mas isso não corresponde à verdade, porque o próprio Windows já está a utilizar o máximo de processador que o teu computador possui. Não precisas de ativar. E muitas vezes o que é que vai acontecer? O próprio Windows, esta própria ferramenta do Windows, não consegue reconhecer, que é o que está a acontecer aqui. Como vos disse, pessoal, esta máquina virtual tem 4 processadores e não 2, mas aqui a própria ferramenta tem um bug que só identifica 2, não identifica os 4. Então, estar aqui marcado não é bom. Vamos desmarcar esta opção e depois ainda existe mais um outro pormenor que é na memória máxima. Por vezes, o pessoal ensina a marcar esta opção memória máxima e até aqui não põe nada. Eu aqui pus metade da memória que tem o computador, que tem esta máquina virtual, que são 6 GB. Eu pus então 3 GB, mas por vezes o que é que o pessoal ensina? Ativar a memória máxima, mas não colocam nenhum valor aqui. O que vai acontecer é que o teu Windows pode não iniciar corretamente ou então nem vai iniciar por causa daqui da seleção da memória. Depois, mesmo que tu coloques aqui a memória máxima, que neste caso é os 6 GB que eu tenho cá, mas imagine que daqui a 1 ano ou 2 eu resolvo fazer um upgrade na máquina. Compro mais memória RAM e coloco. O que é que vai acontecer? Tinha 6 GB, fiquei agora com 16 GB, mas não vai buscar os 16 GB. Porquê? Porque fui colocar esta configuração onde ele só utiliza memória máxima de 6 GB. E depois dizes, comprei 16 GB, tenho 16 GB, mas como o Windows não reconhece.
E pode ser este o problema. Então, em vez de estares a ajudar, em vez de estar a dar mais desempenho ao teu PC, estás a retirar o desempenho ao teu PC. Então, essas funções, volto a repetir, são para programadores fazerem testes. Não são para utilizadores normais estarem a ativar, porque em vez de dar desempenho, estás a retirar desempenho à tua máquina. Então, o que vos aconselho aqui também é apagar o que aqui está, mas desmarcar esta opção. Não há necessidade nenhuma de marcar em memória máxima nem número de processadores. O próprio Windows faz a gestão de forma correta. Vai utilizar a memória máxima. Por vezes o pessoal fica um bocadinho preocupado porque tem 6 GB, mas o Windows não reconhece totalmente os gigas que tens de memória RAM. E acabam então por ativar esta função pensando que vai alterar. Mas por vezes, na maior parte das vezes, não altera, porque também tens que perceber, se estiveres a utilizar um notebook, o Windows precisa de alguma memória para a placa gráfica. Pode ser o mínimo, mas precisa de alguma. Então há casos que não será possível teres toda a memória aqui, mas sim fica a faltar alguns megas. Mas isso é outra história. Feito isso então, vou clicar só em OK, ele pede-me para reiniciar. Eu vou reiniciar o computador e depois vocês vão ver que já vai-me reconhecer toda a minha memória que eu tenho nesta máquina virtual. Certo, pessoal? E agora, após a inicialização, vocês podem reparar que em relação à memória temos então 6 GB. Ou seja, agora está a usar a memória total que eu possuo nesta máquina virtual. E se repararmos também no CPU, já não estamos com uma utilização a 100%. Temos uma utilização de apenas 12%. Ou seja, houve aqui uma alteração enorme no desempenho desta máquina. Só está a utilizar agora 30% de memória RAM e de CPU só está a utilizar 8%, 10% ele vai ali oscilando um bocadinho. Em relação aos processadores virtuais, não alterou, mas acredito que seja por causa de ser uma máquina virtual, mas já apanhei computadores em que houve essa alteração porque a própria ferramenta, o MS Config, não consegue fazer uma gerência como deve ser, então não te dá, por vezes, todos os núcleos que tu tens, de facto, no teu Windows. Então, pessoal, o que vos tenho a dizer, não ativem estas funções. Não lhe vai aumentar o desempenho do teu computador, vai sim retirar desempenho no teu computador. Há muitos vídeos no YouTube que ensinam a fazer isso, não estão a ensinar da forma correta. Estas funções são destinadas para programadores, para eles fazerem testes pessoais, não para uso comum. Então, espero que tenham percebido, espero que tenham gostado do vídeo e se sim, não se esqueçam de deixar o like. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui em baixo nos comentários. Vou ficar por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.